Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar da literatura brasileira. Vamos falar um pouco de arcadismo, né? Nós vimos o barroco, a literatura barroca, agora nós vamos procurar estudar um pouco sobre o arcadismo, que é a outra escola, né? A escola literária que vem posterior ao barroco, tá bom? Bom, arcadismo, o nome arcadismo já se deriva de um termo grego que é a Arcádia ultramarina, né? Que é o termo Arcádia, que era um lugar onde os pastores, né, conviviam com a natureza lá na mitologia grega, né? É uma sociedade ultramarina, a Arcádia ultramarina, tá bom? Bom, existem alguns pontos principais que vão nos fazer reconhecer a poesia arcadista. Uma delas é os pseudônimos pastoris, ou seja, os poetas dessa fase, dessa época, né? E nessa época o Brasil era colônia de Portugal, né? No Brasil estamos falando da segunda metade do século XVIII, né? Então, essa escola ela teve início no Brasil em 1768, ou seja, na segunda metade do século XVIII, né? Já passando para o século XIX, mas agora ainda bem antes, né? Essa escola teve início no Brasil com um marco inicial, que é um escrito, né, uma obra de nome Obras, de Cláudio Manuel da Costa, que é o principal poeta dessa fase, tá bom? A gente lembra um pouquinho em contexto histórico que arcadismo, essa fase aqui no Brasil, o Brasil passava por um período meio que efervescente de vontade, desejo de se libertar, de deixar de ser colônia e passar a ser uma nação independente, não é? É dessa fase e desse grupo, não é, do arcadismo, que surgiu o nosso Marte, não é? Tiradentes era do grupo, não é, em que Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga atuavam. Então nós temos aí esses poetas também já voltado um pouco para a luta social, a realidade também, né? Sendo que dentro de uma estética literária que é a estética arcadista, tá bom? Então, o volume Obras de Cláudio Manuel da Costa é a obra inicial, é quem dá o pontapé para essa literatura aqui no Brasil, tá bom? As características dessa estética estão voltadas para a antiguidade clássica, não é? Por isso que essa estética ela é chamada de neoclassicista, ou seja, é uma volta à antiguidade clássica, não é? É uma valorização dos elementos do classicismo, tá? Para quem estudou essa fase, vai reconhecer vários elementos que trabalham, né, que se juntam, né, a esse movimento, tá bom? Então a volta aos padrões clássicos é uma das características do arcadismo, a volta aos padrões clássicos, tá? Aí nós temos também o bucolismo, né, que é uma união entre a literatura, a sociedade e a natureza, né? Os poetas arcádicos, eles tinham essa valorização. Era uma chamada fugere urbem, ou seja, fugir da cidade para o campo, para uma vivência tranquila e harmoniosa no campo. Tá? Era sair da cidade e viver harmoniosamente junto com sua musa. Olhe outro elemento clássico, não é? As musas, que eram as mulheres que divertiam os deuses, faziam companhia aos deuses nos montes na mitologia grega.
Então, essas musas estavam presentes também no arcadismo, não é? Para servir de inspiração para os poetas, tudo isso numa vida tranquila no campo, tá bom? O uso de pseudônimos é um dos pontos essenciais do arcadismo também, o uso de pseudônimos, ou seja, são uma outra identidade, não é? São nomes diferentes, porque a pessoa se voltava para uma outra realidade, que era a realidade campestre. Tá? Fugir urbem, né? Fugir da cidade para o campo, não é? Adquirindo esse pseudônimo. Tá? Valorização do momento presente, ou seja, viver o momento atual e presente era uma característica muito forte da poesia do arcadismo, né? Viver esse momento, não se preocupar com o que aconteceu e nem projetar o futuro, mas viver intensamente o presente, né? Coisa que a gente hoje deveria fazer também. Poetas principais. No Brasil nós temos Cláudio Manuel da Costa, inclusive é de Cláudio Manuel da Costa o volume Obras, que é o marco inicial do arcadismo no Brasil em 1768, né? Na segunda metade do século XVIII, tá bom? Tomás Antônio Gonzaga, né? Que é quem mais utiliza esse pseudônimo pastoril, é o Tomás Antônio Gonzaga, são os seus pseudônimos, é o Dirceu, né? Marília e o Dirceu, que é Tomás Antônio Gonzaga, né? É o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, tá? E Santa Rita Durão com a sua obra Caramuru, né? Que foi até levada para o cinema e tudo, Caramuru, né? Para quem quiser assistir, é uma obra de Santa Rita Durão, né? Do arcadismo, né? Representante nacional do arcadismo. Bom, então nós temos a sociedade ultramarina como sendo assim o local, não é? A valorização do arcadismo, local onde os poetas se localizavam no Brasil, 1768, não é? E com o volume Obras de Cláudio Manuel da Costa. Características principais, volta aos padrões clássicos, o bucolismo, que é essa vida para o campo, sair da cidade e ir para o campo, não é? A literatura, sociedade e natureza caminhavam juntas, o uso de pseudônimos e valorização do momento presente. Esses são os principais pontos, as características principais do arcadismo, tá bom? Bom, agradeço mais uma vez, até a próxima, e por ir lá no CLES umas atividadezinhas, coisa pouca, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.